muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um À Conversa. Hoje teremos a honra de tratar do tema A Natureza do Tribunal de Santo Ofício em Portugal, com o Dr. José Pedro Paiva, doutorado em História e professor catedrático na Universidade de Coimbra. Foi diretor do Arquivo da Universidade e da Faculdade de Letras da mesma universidade, investigador integrado no Centro de História da Sociedade e da Cultura, colaborador do Centro de Estudos de História Religiosa e membro da Academia Portuguesa da História. Algumas das suas obras são Bruxaria e Superstição num País Sem Caça às Bruxas, Os Bispos de Portugal e do Império 1495-1777, Baluartes da Fé e da Disciplina e a História da Inquisição Portuguesa. Ora, muito boa noite, doutor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Cristina. Eu é que agradeço. Cristina e Manuel. E então poderemos começar a nossa conversa, propriamente dita. Peço que faça uma pequena introdução acerca do tema e a partir daí vamos falar. Vamos conversando sobre o assunto. Precisamente. Muito bem. Eu, em primeiro lugar, agradeço-vos o vosso convite, apesar de ser para uma sessão à hora de jantar. Enfim, se calhar há muita gente que nos ouve a jantar ao mesmo tempo, o que também tem a sua graça, e seguramente jantam melhor do que os prisioneiros, aqueles que estavam encarcerados nos cárceres do Santo Ofício, que, coitados, penavam muito nessas circunstâncias. Nós também nos temos que lembrar, quando falamos de instituições desta natureza, enfim, da experiência individual, pessoal, daqueles que foram vítimas, que foram réus desta instituição. Mas, enfim, não é para falar disso que eu me propus hoje. A ideia é conversarmos um pouco sobre a natureza desta instituição. Enfim, o título da nossa conversa hoje é A Natureza do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Enfim, eu creio que a generalidade das pessoas que nos escutam têm a noção de que a Inquisição era um tribunal que foi criado, no caso português, em 1536, a pedido do rei Dom João III, pedido que foi feito ao Papa, e portanto é um tribunal que funciona com uma delegação de poderes papais aqui, num contexto em que já existia uma experiência prévia daquilo a que os historiadores normalmente denominam inquisições modernas. Portanto, havia já uma inquisição em Espanha, e os reis portugueses o que inicialmente pretendiam, quando solicitaram esse tribunal à Santa Sé, era precisamente que aqui em Portugal também existisse um tribunal do Santo Ofício com as características, as competências que a Inquisição espanhola tinha, e pouco depois de ter sido criado, instalado aqui em Portugal o Tribunal da Inquisição, também a partir de uma reorganização da ação de vigilância sobre heresias na zona, sobre, enfim, dominação da autoridade pontifícia na Península Itálica, surgiu a chamada Inquisição Romana, em 1542. E, portanto, a generalidade das pessoas sabem que era um tribunal, e um tribunal que tinha jurisdição, isto é, tinha competência basicamente para julgar delitos de heresia. Enfim, depois da sua criação aqui em Portugal, o tribunal foi aumentando as áreas da sua intervenção a partir dos anos 50, sobretudo do século XVI. Por exemplo, não era heresia e era jurisdição da Inquisição do Santo Ofício a partir dessa altura, meados do século XVI,
o comércio de armas e cavalos com populações não cristãs, portanto era vedado, era proibido comerciar armas e cavalos com infiéis, como se dizia na altura, portanto aquelas pessoas que cometiam esse tipo de delito, digamos assim, esse tipo de prática, podiam ser também julgadas no Tribunal da Inquisição, ou pela mesma altura, um bocadinho depois, a partir de 1555, se não me falha a memória, se não estou a recordar mal, o delito de sodomia, enfim, as práticas homossexuais, que também não eram, enfim, há algum debate entre a historiografia, saber até que ponto é que a sodomia pode ser entendida ou não como uma forma de heresia, mas, enfim, a tendência geral é para pensar que não é uma forma de heresia. Ou, por exemplo, um outro delito que também não era uma heresia e que cumpria à Inquisição vigiar e punir, se ele fosse praticado, era, por exemplo, tentar dificultar ou obstaculizar a ação do tribunal, a ação do Santo Ofício. Enfim, por exemplo, se alguém conhecesse um herege e ocultasse isso da Inquisição, não o denunciasse, podia ser perseguido por dificultar a ação da Inquisição. Ou se a Inquisição, por exemplo, mandasse prender alguém e um amigo, por exemplo, o escondesse, tentasse fazer com que os familiares do Santo Ofício não o prendessem, isso podia ser também, é um delito de criar obstáculos, dificuldades à ação do Santo Ofício e podia ser também perseguido pela Inquisição. Mas, em geral, o tribunal tinha competência sobre casos de heresia. Isso significa, o que é um herege? O que é uma heresia? Não é? Enfim, de um modo simplista, ou simplificado, melhor dizendo, um herege é um cristão batizado. Isso é muito importante termos esta noção. A Inquisição só tem jurisdição sobre cristãos batizados. Não tem jurisdição sobre pessoas que não sejam cristãs, porque quem não é cristão não pode cometer uma heresia. Não é? Isto é, não pode ter um erro reiterado do entendimento da fé em que acredita. Portanto, quando alguém tem uma interpretação, um pensamento, uma prática que uma autoridade eclesiástica lhe comunica que está errada, que não corresponde ao entendimento que essa autoridade eclesiástica tem do cristianismo, essa pessoa deve ser avisada disso. Olha, você está a fazer uma prática ou está a entender a religião de uma maneira que não é aquela que a Igreja entende, e se essa pessoa, tendo essa consciência e reiteradamente disser, não, mas eu entendo deste modo, pronto, isso é um herege. É aquele que escolhe, a palavra heresia tem uma raiz grega que quer dizer escolha, é aquele que escolhe um caminho errado, o caminho que não é o caminho da autoridade eclesiástica. E, portanto, a Inquisição servia, no fundo, para vigiar aquelas pessoas que cometiam heresias e, naturalmente, puni-las. A maior parte, enfim, no caso português, a maior parte das pessoas que foram processadas pelo Tribunal da Inquisição foram precisamente pessoas acusadas de práticas judaicas ou judaizantes, para usar a linguagem que o Tribunal utilizava, isto é, cristãos que eram batizados, mas que continuariam, alguns deles, a ter crenças e práticas, às vezes até apenas hábitos culturais, alimentares ou rituais ligados a práticas fúnebres da sua velha religião judaica, ou aqueles que seguiam crenças, enfim, luteranas, calvinistas, protestantes, se quisermos utilizar essa expressão numa linguagem assim mais ampla, ou aqueles que, sendo batizados, também continuavam a professar a religião islâmica, muitos deles descendentes de populações islamizadas que viviam aqui na Península, como sabemos, ou, por exemplo, as feiticeiras, enfim, os curandeiros, as bruxas, enfim, tudo isso eram
com heresias punidas pela Inquisição. E o ponto que eu queria tratar com um pouco mais de cuidado, e que é digamos assim, o tema da conversa, é de saber então qual é a natureza deste tribunal. O que é que isso significa? Este tribunal, ou perguntado isso de um outro modo, dito isso de um outro modo, este tribunal é um tribunal eclesiástico ou é um tribunal secular, com vinculações às autoridades seculares? A historiografia, inicialmente, quando começou a refletir sobre a Inquisição, centrou muito a ideia, ou centrou-se muito na ideia de que a Inquisição, por exemplo, em Alexandre Herculano, no caso português, é isso que nós encontramos, que tem uma obra notável sobre a criação e o estabelecimento da Inquisição em Portugal, tinha muito a ideia de que a Inquisição, o Santo Ofício, era um tribunal eclesiástico, tribunal da Igreja, exclusivamente. Alguns autores consideravam que ele é sobretudo um tribunal da coroa, porque foi pedido pelo rei, funcionava aqui aqui em Portugal, enfim, com autorização régia, mas a partir sobretudo dos anos 80 do século XVI, na historiografia espanhola, começou a desenvolver-se a ideia de que o Tribunal da Inquisição tem uma natureza mista, tem uma dupla natureza, e que em boa parte aí radica, aí se encontra a fonte do grande poder que ele teve. É por um lado um tribunal eclesiástico, mas é simultaneamente um tribunal da coroa, um tribunal secular. Portanto, um tribunal que tem dependências, ligações à Igreja e ao Papa, naturalmente, mas também tem, simultaneamente, ligações à coroa e ao rei. E eu gostava de, para não ficarmos apenas com uma ideia geral do que é que isso significa, ou do que é que estas vinculações à Igreja ou à coroa significam, de descer a um nível de mais detalhe e explicar em que sentido é que nós encontramos no Tribunal da Inquisição português vinculações eclesiásticas e ao Papa, e que nos podem levar a dizer e a entender que, de facto, este tribunal tem uma natureza eclesiástica, e, ao mesmo tempo, em que sentido, em que medida é que ele tem ligações ao rei, tem ligações à coroa, o que nos pode levar a entender que é um tribunal secular, como outros tribunais da coroa. E eu começaria com a dimensão eclesiástica, não é? E um dos aspectos onde nós verificamos essa dimensão eclesiástica é que o Santo Ofício era um tribunal que funcionava com poderes delegados pelo Papa, que estão expressos na bula de fundação da Inquisição. Portanto, é um tribunal que é criado, estabelecido por uma bula papal. Se essa bula papal não existisse, provavelmente não existia o Tribunal da Inquisição. E nessa bula de fundação do tribunal, o que o Papa faz é delegar poderes que são seus, que é o poder de perseguir os heréticos, delegar esses poderes num inquisidor, que depois vai aqui em Portugal atuar na verificação ou não de heresias neste território específico. Portanto, por um lado, o Papa é o criador, digamos assim, o fundador, a partir de uma bula sua, do Tribunal da Inquisição, e, ao mesmo tempo, a qualquer altura, ele pode suspender a atividade da Inquisição. Portanto, tem esse poder, naturalmente, ele é o criador e se quiser, suspende ou termina e encerra a atividade da Inquisição. E, por exemplo, isso aconteceu em Portugal.
entre 1674 e 1681, enfim, por uma questão que eu agora não posso aqui aprofundar, o Papa determinou a suspensão da atividade judicial da Inquisição. E, portanto, repare-se bem, isto é decisivo para nós entendermos que estamos perante um tribunal eclesiástico. Ao mesmo tempo, era o Papa que cumpria confirmar a nomeação dos inquisidores gerais. Portanto, aquelas pessoas que, no fundo, são os responsáveis pela atividade da Inquisição aqui em Portugal. Eles eram escolhidos pelo rei, já lá vamos, isso também é importante, mas depois tinham que ser confirmados pelo Papa. E podia interferir de um modo muito direto na atividade regular da Inquisição. Por exemplo, decretando perdões que até podiam ser perdões gerais. Isso aconteceu muito no início do funcionamento da Inquisição, nos anos 30 e nos anos 40. O Papa decretou alguns perdões gerais pelos quais perdoava, sobretudo os chamados cristãos novos, de alguns delitos que eles tivessem cometido no passado e que, portanto, não podiam ser perseguidos pela Inquisição por essas práticas ou crenças judaicas que tivessem tido, podia avocar a si alguns processos. Portanto, a qualquer momento, um processo que estivesse a correr aqui na Inquisição Portuguesa podia ser avocado pelo Papa e ele querer ver o que é que se passava. E isso aconteceu em alguns casos. Por exemplo, nesse período da suspensão de 1674-81, que há bocadinho falei, o Papa por vezes avocou, pediu para ver alguns processos, para ver como é que as causas aqui se desenrolavam. Portanto, aí tem outra faceta do tribunal que nos alerta para a sua dimensão eclesiástica, esta capacidade que o Papa tem de interferir na sua atividade cotidiana. E depois mais dois pontos que são muito importantes. Um tem a ver com aquilo que eu inicialmente disse. Estamos perante um tribunal que julga delitos de natureza religiosa, heresias. E, portanto, a sua competência, o seu âmbito é o julgamento de delitos de natureza religiosa e, portanto, isso remete, obviamente, e de um modo claro, para a dimensão eclesiástica do tribunal. E, por outro lado, o último aspecto que queria aqui tocar, todos os, como se dizia na linguagem do tribunal, todos os ministros e oficiais do tribunal, isto é, os inquisidores, os promotores, os deputados, enfim, todo o aparelho que constituía essa complexa máquina, enfim, até, segundo alguns historiadores, com um grande sentido de modernidade, porque tinha procedimentos burocráticos muito organizados, era uma instituição com uma orgânica muito clara, muito centralizada. Portanto, de um certo ponto de vista, é uma instituição moderna, no sentido com que os historiadores utilizam a palavra modernidade, não é? Para se referirem à época moderna. Todos esses ministros e oficiais tinham que ser obrigatoriamente eclesiásticos. Os inquisidores, os promotores, os deputados de Santo Ofício são eclesiásticos, são clérigos. E, portanto, aí tem uma série de aspectos que nos alertam para essa evidente relação com a Igreja, com as questões de natureza religiosa, com o papado, e que nos permitem pensar este tribunal como sendo um tribunal com uma natureza eclesiástica. Mas, simultaneamente, como eu há pouco dizia, ele não está, apesar desta fortíssima ligação à Igreja, o Santo Ofício não está isento da tutela e da interferência da coroa e do rei. E também vamos ver em que sentido. Bom, desde logo, porque o tribunal aqui em Portugal
funcionou na sequência de um pedido do rei para a sua criação. Foi o rei de Portugal, enfim, primeiro Dom Manuel, em 1515, num processo que depois não foi avante. O Papa da altura não concedeu a Dom Manuel o tribunal nos termos em que ele o pedia, mas depois, no reinado de Dom João III, insistiu-se e o Papa finalmente concedeu o tribunal. Mas isso acontece na sequência de um pedido régio. Se não existisse esse pedido régio, provavelmente não teria existido um tribunal com autoridade papal a funcionar no território português nesse período do século XVI. E mais, o rei tem uma presença simbólica muito importante no momento em que a bula de fundação do tribunal, que foi recebida em Évora e lida e proclamada em Évora, em maio de 1536, o rei está presente nessa cerimónia, não é? Num sinal claro de apoio à instalação do tribunal aqui. Depois, o rei tinha uma prerrogativa extraordinária e muito importante e que lhe permitia, enfim, pelo menos por via indireta, ter uma grande interferência no funcionamento do tribunal. É que quem escolhe o inquisidor-geral, isto é, a figura de topo do tribunal, que define todas as suas políticas e, no fundo, a figura que recebe essa autoridade pontifícia de delegação para perseguir heresias, quem escolhe essa figura é o rei. Todos os inquisidores gerais foram escolhidos pelo rei de Portugal, que depois informa ao Papa qual é a sua escolha e o Papa, enfim, confirma essa nomeação. E o Papa confirmou sempre. Só num caso, o do segundo inquisidor-geral, é que houve algumas reservas iniciais. O segundo inquisidor-geral foi o irmão do Dom João III, o Dom Henrique, enfim, a partir de 1545, o cardeal Dom Henrique. E essa primeira escolha, quando o Dom João III comunicou que gostava que fosse o irmão, houve algumas reservas em Roma. Houve receio que aquilo que já era uma influência grande do rei na Inquisição ainda pudesse ser maior se o inquisidor-geral fosse um irmão. Mas não foi recusado o pedido e, portanto, o Papa acabou por consumar essa escolha régia. E o rei não só escolhia o inquisidor-geral, como depois normalmente é informado pelo inquisidor-geral de todas as escolhas das figuras mais importantes do tribunal, isto é, dos deputados do Conselho Geral do Santo Ofício, que é o órgão que, juntamente com a presença do Inquisidor-Geral, digamos assim, governa a instituição. Provavelmente desde os inícios do funcionamento da Inquisição em Portugal já existe esse conselho, um grupo restrito de pessoas que ajudam o Inquisidor-Geral a governar a instituição. O rei não os escolhe diretamente, mas enfim, há uma conversa, digamos assim, ou devia haver uma conversa entre o Inquisidor-Geral e o rei a propósito dessas escolhas. Depois, e este aspecto é muito importante, sobretudo até durante o governo do cardeal Dom Henrique, nos anos 70 do século XVI, ter conseguido um conjunto de procedimentos que permitiam alguma autonomia financeira do tribunal, nomeadamente através da prática do confisco de bens, que durante muito tempo foi proibido pelo Papa. O Papa não autorizou durante muitos anos que se pudesse fazer confisco de bens aos réus condenados por heresia formal na Inquisição. Isso depois foi conseguido, mas sobretudo na fase inicial e durante muito tempo, em momentos de grande dificuldade, sobretudo às vezes da vida financeira da Inquisição, quem mantém, digamos assim, do ponto de vista financeiro, a Inquisição portuguesa é a coroa. A coroa várias vezes paga pensões, paga ordenados para o funcionamento da Inquisição. E isso é outra maneira,
obviamente, de influência, de mostrar essa natureza régia do Tribunal da Inquisição. E por último, também, o rei dá uma série de privilégios à Inquisição e àqueles que a servem, não é? Isso é importante, e muitas das penas que a Inquisição aplicava tinham o apoio da justiça secular, nomeadamente aquelas penas que implicavam sangue, como, por exemplo, a condenação à morte, ou os chicoteamentos, não é? As pessoas serem flageladas, não é? Sobretudo no século XVI, essa pena dos açoites, como se dizia, foi mais comum, foi mais vulgar, depois foi tendendo a ser mais rara. Mas, portanto, essas penas que implicavam sangue, uma vez que o direito canónico não permitia a aplicação de penas de sangue, como se dizia, eram executadas com o apoio do braço secular. Não é? Além de que, enfim, esse apoio do braço secular podia-se manifestar de outras formas. Enfim, o rei pedir, por exemplo, aos seus homens de justiça, aos seus oficiais de justiça espalhados no território, que também ajudassem a atividade da Inquisição. E isso foi muito importante, sobretudo numa fase inicial de instalação do tribunal. Ora bem, como eu vos procurei mostrar, enfim, acho que fica claro que este tribunal de facto tem uma natureza mista. E como eu comecei por dizer, essa natureza mista, ou é nessa natureza mista, que radica a grande força da Inquisição. A Inquisição soube utilizar muito bem esta sua dupla natureza e servir-se dela. Portanto, o Inquisidor-Geral, enfim, a estrutura da Inquisição, percebeu bem que, usando bem esta sua dupla natureza, podia reforçar o seu poder, não se deixando subjugar, não se deixando submeter, nem por uma excessiva interferência da autoridade papal, nem por uma excessiva interferência da autoridade régia. E jogava nesse tabuleiro, de facto, normalmente com muita inteligência. Quando lhe era mais vantajoso invocar a sua natureza eclesiástica para se proteger de alguma interferência excessiva da coroa, fazia-o. Ou para tirar interesses que lhe eram úteis numa determinada circunstância. Quando, ao contrário, lhe era mais conveniente invocar a sua natureza de tribunal da coroa para, enfim, se proteger de alguma interferência excessiva do papado, também o fazia. E foi essa sábia utilização desta dupla dimensão que permitiu, no fundo, à Inquisição ser uma instituição muito poderosa e muito temida, porque não estava, sobretudo, até às grandes reformas que a Inquisição vai sofrer no tempo do Marquês de Pombal, a partir, sobretudo, dos anos final da década de 60 do século XVIII, em que o tribunal se torna, nessa fase, e de um modo muito mais evidente, um tribunal sob grande dominação da coroa. Aliás, há um aspecto que é paradigmático disso. Uma das marcas dessa renovação e dessa fortíssima intervenção que Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, na altura ainda nem era Marquês de Pombal, vai fazer no tribunal, é um novo regimento que vai dar ao tribunal. Um regimento com as normas de funcionamento do tribunal. E no rosto desse regimento, ao contrário do que acontecia nos regimentos anteriores, em que o que lá estava, além do título, naturalmente, eram as armas da Inquisição e as armas da tiara papal, não é? Que mostravam essa sua dimensão eclesiástica. O regimento de 1774 não tem isso, e o que tem é a coroa real portuguesa. O sinal de que aquele passou a ser um tribunal régio. E deixem-me também dar-vos dois exemplos para vocês verem como, de facto, a Inquisição usava com grande sabedoria esta sua dupla dimensão. E dois exemplos mais ou menos da mesma época, ou com poucos anos de intervalo, e com protagonistas que até são
mais ou menos os mesmos para perceberem isto. Em 1617 houve problemas na Inquisição de Évora entre os inquisidores e os jesuítas por causa de privilégios de abastecimento no mercado. Tanto os jesuítas como os inquisidores tinham privilégios para se abastecerem no mercado. Enfim, sobretudo da carne, do peixe, à frente, enfim, de todos os outros consumidores. E como os dois tinham privilégios semelhantes, a certa altura, os oficiais da Inquisição e a criadagem dos jesuítas que se iam abastecer ao mercado desentenderam-se. E houve um processo judicial e inicialmente foi dada razão aos inquisidores. O rei de Portugal, já mais tarde, Dom João IV, deu razão aos inquisidores. Os inquisidores é que deviam ter a primazia desse privilégio de abastecimento da carne. Os jesuítas não gostaram e queixaram-se para Roma. E veio de Roma uma informação a dizer que os jesuítas é que tinham razão, eles é que deviam ter essa primazia. E o que é que o inquisidor-geral aqui de Portugal fez? Escreveu para Roma a dizer, enfim, eu lamento, mas aqui há uma decisão do rei a dizer que nós é que temos primazia e nós não podemos ir contra a autoridade de Sua Majestade no Reino de Portugal. Pouco tempo depois, em 1649, esse mesmo rei de Portugal, que era o Dom João IV, promulgou um alvará que isentava os cristãos novos que fossem condenados no Tribunal da Inquisição, desde que tivessem, enfim, ações ou investimentos numa companhia do comércio do Brasil, isentava-os de confisco de bens. E os inquisidores não gostaram nada disso, porque era uma interferência direta do rei nas penalizações, digamos assim, que estavam decretadas e que a Inquisição podia aplicar. E o que é que o Inquisidor-Geral fez? O mesmo Inquisidor-Geral, Dom Francisco de Castro, pediu apoio para o Papa em Roma. E o Papa em Roma o que é que fez? Mandou uma ordem a dizer que o rei não podia interferir nas penas que a Inquisição portuguesa aplicava. E o Inquisidor-Geral disse ao rei que não podia aplicar o alvará de 1649 porque o Papa não deixava e o Tribunal da Inquisição era um tribunal eclesiástico. Portanto, vejam bem como, de facto, esta sábia utilização desta natureza ambígua, como alguns também já lhe chamaram, do tribunal, permitia a grande força que a Inquisição tinha. Bom, eu já me estendi aqui um bocadinho, se calhar mais do que era suposto. Vamos agora mais às perguntas. Muito obrigada, doutor, pela magnífica introdução acerca da natureza do Tribunal de Santo Ofício em Portugal. E eu gostaria, primeiramente, de saber quais eram as principais diferenças da ação do Tribunal em Portugal e nos territórios ultramarinos. Gostaria que apontasse as principais diferenças. Pronto. Enfim, há diferenças do ponto de vista orgânico, institucional, do modo como o Tribunal atuava. Não é? O Tribunal tinha, enfim, para já essa questão tem as suas dificuldades, porque a Inquisição existiu durante 300 anos e ao longo de 300 anos houve alguma evolução nestes procedimentos. Portanto, eu vou simplificar um bocadinho os termos da resposta, até para dar respostas mais breves, ouvirmos mais perguntas. Mas, a partir de certa altura, estabilizou-se na Inquisição portuguesa um modelo de criação de tribunais distritais que tinham jurisdição em diversos territórios. Aqui em Portugal havia 3 inquisições, quando esse processo se estabeleceu, uma em Coimbra, outra em Évora e outra em Lisboa, e a partir dos anos 60 do século XVI criou-se o mesmo tipo de estrutura em Goa. E, portanto, havia uma Inquisição de Goa com um funcionamento relativamente similar a estes 3 tribunais, tinha algumas especificidades, só para dar um exemplo, uma das especificidades era que em Goa havia um tipo de funcionário chamados, um tipo de agente, tipo de servidor do tribunal, chamados naiques, cuja função era fazerem a tradução
entre aquilo que os inquisidores diziam aos réus, muitos deles não falavam português e os inquisidores não falavam as línguas, as múltiplas línguas que se falavam naquela extensão que cobria a Inquisição de Goa, e os réus, e vice-versa, por exemplo. Mas pronto, aí na Ásia, apesar de tudo, havia uma estrutura semelhante àquilo que existia aqui. Não era o caso em África, nas Ilhas Atlânticas ou no Brasil, onde essa estrutura não existia e, portanto, o tribunal atuava, enfim, através, sobretudo, de agentes que eram os comissários, os familiares e os notários, que no terreno iam dando depois informações e fazendo certas diligências para a mesa de Lisboa. Isto é, todo esse mundo que estava, excetuando o caso da Índia, não é? Da Ásia, tudo aquilo que ia desde o Cabo da Boa Esperança até Macau, que estava confiado à Inquisição de Goa, todos os restantes territórios, qualquer delito de heresia que ocorresse nesses territórios devia ser julgado no Tribunal da Inquisição de Lisboa. As diferenças, do ponto de vista, por exemplo, dos delitos que são perseguidos, são mais sensíveis, sobretudo no caso da Inquisição de Goa, em que a maior parte das pessoas que foram perseguidas pelo Tribunal da Inquisição de Goa, ao contrário do que acontecia aqui no Reino, em que foram cristãos novos acusados de práticas judaizantes, em Goa a maior parte dos condenados foram pessoas recém-convertidas, normalmente de origem hindu, não é? Que mantinham as suas, como se dizia na linguagem do tribunal, gentilidades, não é? As suas crenças ou as suas práticas ainda relativas ao universo das crenças hindus. Isso foi o delito mais perseguido pela Inquisição de Goa. E também foi a Inquisição de Goa, apesar de tudo, já agora há aí uma outra diferença relevante, foi uma Inquisição normalmente mais severa nas penas que aplicou. Não é? Nós, infelizmente, não temos dados quantitativos muito seguros, porque a documentação da Inquisição de Goa, sobretudo os processos, quando o tribunal foi extinto nos 1813, 1814, não me recordo agora exatamente da data, os processos foram todos queimados. E, portanto, nós não temos esses dados com muito rigor, mas a partir de formas indiretas de avaliação, sabemos que a Inquisição de Goa normalmente aplicou penas mais duras do que aqui no Reino, por exemplo. E depois, por exemplo, no caso do Brasil, há muita população, sobretudo de origem africana, escravos de origem africana, que também vão ser perseguidos pela Inquisição, mais naturalmente aqui do que nos territórios europeus da Inquisição portuguesa. Mas assim, muito sinteticamente e simplesmente, como vos digo, isto tem muita evolução depois ao longo do tempo, enfim, estamos a falar de 300 anos e às vezes não é fácil simplificar estas coisas. Professor, temos aqui uma pergunta no nosso chat de uma ouvinte, a Anita Mateus, e a Anita pergunta, em relação aos processos do Tribunal de Santo Ofício, existem em Portugal alguns casos de mulheres acusadas de bruxaria? E pergunta também em que ponto é que esses eram similares aos que eram usuais a níveis europeus? Sim, claro. No caso da Inquisição portuguesa, enfim, os estudos que eu fiz apontam para que, sobretudo no século XVII e XVIII, cerca de 3% dos processos intentados pela Inquisição tocavam em casos de práticas mágico-supersticiosas, e nesse universo, que é um universo, enfim, muito amplo, complexo também, que inclui curandeiros, feiticeiros, também havia mulheres acusadas de bruxaria. Eu esqueci-me, havia uma segunda dimensão da pergunta, ao Manuel, que era se havia processos de... já me recordo. Comparação com o mundo europeu. Pois, provavelmente a Anita o que queria saber é se aqui em Portugal
a repressão sobre essas mulheres acusadas de bruxaria e até de feitiçaria foram tão intensos e tão violentos como no resto da Europa. De facto, na Europa moderna, sobretudo na Europa do Norte, na Europa central, desde os finais do século XV, ao longo do século XVI e ainda boa parte do século XVII, houve um movimento de fortíssima perseguição àquilo que se denominavam bruxas e feiticeiras. Foi uma perseguição muito ampla, portanto foram intentados muitos processos em diversos territórios, enfim, da Alemanha, da França, da Suíça, países nórdicos, portanto esses territórios que ficam no mundo nórdico, muitos processos e normalmente muito, muito violentos. Portanto, a condenação com muita frequência era a pena de morte, quer através da atuação de tribunais eclesiásticos, quer através da atuação de tribunais seculares, tribunais civis, que em muitos desses territórios também perseguiam estas mulheres. Em Portugal, conhecia-se essa doutrina do diabolismo europeu, que basicamente assentava na ideia de que havia mulheres que estabeleciam pactos com o diabo e, graças aos poderes que recebiam do diabo, tinham capacidade para provocar destruição, dano, morte, doença, e normalmente teriam uma prática de se reunirem em grandes grupos para adorar o diabo, naquilo que se designavam as cerimónias do Sabbat das bruxas, as grandes reuniões noturnas das bruxas. Aqui em Portugal essa doutrina era conhecida, havia instituições que tinham jurisdição e competência para perseguir essas pessoas, a Inquisição, por exemplo, mas também os tribunais seculares, os tribunais da coroa, tribunais régios, também podiam perseguir essas pessoas. Aliás, um dos casos que em Portugal melhor se conhece de violenta repressão é um caso de 1559, se não me falha a memória, em que foram condenadas 5 mulheres à pena capital por práticas de bruxarias, por tribunais seculares. Mas a Inquisição, de facto, nunca atuou em grande escala e, sobretudo, de uma forma muito violenta, se quisermos entender aqui por violência a aplicação da pena capital, porque as outras penas que aplicavam também eram muito duras. Degredo, por exemplo, não é? É uma das penas, ou açoitamento, ou prisão durante muito tempo, não é? E, portanto, isso também eram penas duríssimas para estas mulheres, mas a pena capital foi muito pouco aplicada. Portanto, a Inquisição só condenou, enfim, é preciso ter cuidado às vezes com as palavras, porque pode parecer que eu estou a dizer que eles até foram muito brandos e umas pessoas excepcionais. Não, bastava um caso para ser um caso paradigmático e horrível, mas enfim, só aqui por comparação com o outro mundo de que estava a falar, a Inquisição condenou 4 pessoas à pena capital. E dessas 4 eram curandeiros, feiticeiros, nenhuma se encaixava perfeitamente naquilo que na historiografia muitas vezes se designa como o mito da bruxa europeia. Não é? Portanto, no fundo, havia capacidade, havia o conhecimento dessa ideologia, mas por questões variadas, que também não vou agora aqui explicar. Eu escrevi a minha tese de doutoramento, enfim, que deu origem a um livro que está publicado, chama-se precisamente Bruxaria e Superstição num País Sem Caça às Bruxas, onde eu procuro mostrar que Portugal foi, de facto, um território sem caça às bruxas e, enfim, apresento uma teoria para tentar explicar, uma interpretação para tentar explicar porque é que foi assim e não foi de outro modo. Mas sim, havia, mas não havia bruxas, foram perseguidas pela Inquisição, mas não com os mesmos ritmos de intensidade e de severidade que aconteceu noutras regiões da Europa Central e do Norte. Muito obrigada, doutor. Temos mais uma pergunta da Anita Mateus, que nos está a ver em live. A Anita monopoliza aqui o questionário.
Epá. E a pergunta dela é a seguinte: os autos de fé são normalmente confundidos com ações do Tribunal da Inquisição. Poderá distinguir estas duas ações? Bom, eu não sei exatamente o que a Anita quer dizer com isso, mas acho que talvez perceba a que ela se está a referir. Bom, primeiro, gostava de dar esse esclarecimento. Na terminologia portuguesa, a expressão correta é auto da fé e não auto de fé. Em Espanha, esse grande ritual, portanto, nós estamos a falar do ritual maior da Inquisição, um ritual que normalmente, pelo menos até ao início do século XVIII, se realizava quase anualmente nas sedes, nas cidades de todos os tribunais distritais, e que servia basicamente para a Inquisição apresentar, enfim, os resultados da sua atividade processual durante o período anterior, exibir publicamente os condenados e era essa a função do ritual para os condenados numa encenação pública abjurarem, isto é, renegarem os seus erros cometidos e serem reconciliados com a Igreja. Portanto, de um certo ponto de vista, era para isso que servia o ritual do auto da fé, que em Portugal tinha a designação de auto da fé, não auto de fé. Não há nenhum documento inquisitorial, e foi a Inquisição que criou o ritual, portanto não vamos nós agora subverter o nome que eles deram à coisa, se quisermos dizer assim. Não há nenhum documento original da Inquisição em que este ritual seja designado por auto de fé, mas sim auto da fé. Não sei por que razão, a certa altura, a palavra em Portugal foi dicionarizada como auto de fé, mas é um erro e, portanto, deve ser corrigido. O que eu creio que a Anita queria perguntar é o seguinte: o auto de fé tinha uma determinada sequência, normalmente começava com uma procissão, com todos os condenados, que se vinha dos cárceres da Inquisição, dirigia-se até ao cadafalso, um cadafalso que estava montado na principal praça da cidade. Depois aí havia era lido um edital da fé, havia um sermão, e depois os réus eram chamados um a um, e era-lhes lida a sua sentença, e no caso daqueles que tinham sido condenados a abjurar pelos seus erros, eles depois tinham que fazer a abjuração dos seus erros. E, portanto, isso era às vezes um ritual até muito demorado. E isso era o auto da fé. Acontece que em alguns autos da fé apareciam indivíduos relaxados à justiça secular, isto é, estou a usar a linguagem da época, que é uma linguagem relativamente eufemística. Relaxar à justiça secular significava entregar aquele condenado à autoridade do rei para ele aplicar a pena que nas ordenações gerais do reino estava prevista para quem cometia heresia. E nas ordenações gerais do reino de Portugal, desde as ordenações de Dom Afonso V, depois as ordenações manuelinas e as filipinas, isso foi sempre reiterado, a pena prevista para alguém que cometesse heresia, que era equiparado a um crime de lesa majestade, era a morte pelo fogo. Não é? E, portanto, durante o auto da fé, às vezes liam-se sentenças de pessoas que iam ser relaxadas à justiça secular. E o que acontecia é que, no final do auto da fé, essas pessoas eram entregues à autoridade das justiças seculares, com um resumo do processo, para o juiz poder ver o que é que os inquisidores tinham decidido relativamente a essa pessoa, e, normalmente, os juízes régios, os corregedores que recebiam essa informação, aceitavam a decisão que a Inquisição tinha tomado, de que eles eram hereges e que, portanto, deviam ser condenados por heresia, e mandavam executar a sentença. Ora, que era a morte pelo fogo. Não é?
Ora, a condenação à morte pelo fogo já não é feita durante o auto da fé. Provavelmente é isto que a Anita se está a querer referir. Um ato que é feito num outro espaço, por exemplo, para dar aqui um exemplo concreto, aqui em Coimbra, quando o auto da fé era público, eu estou a falar dos autos da fé públicos, também havia autos da fé privados, no interior das instalações do Tribunal do Santo Ofício, mas nos grandes autos públicos, o cadafalso, isto é, o sítio onde vinha a tal procissão, e onde depois se sentavam de um lado, normalmente do lado direito, os membros da Inquisição, e depois do lado esquerdo, em frente deles, todos os condenados, e havia todo aquele cerimonial que eu há bocadinho, sinteticamente, apresentei. Esse cadafalso ficava na principal praça da cidade, que era a Praça do Comércio, aqui. Para quem conhece a cidade. E depois, quando havia relaxados à justiça secular, isso fazia-se depois de fechada esta cerimónia toda, muitas vezes até à noite, já, não é? E a condenação dos supliciados à morte pelo fogo era normalmente feita, enfim, na altura não havia uma barragem aqui a montante do rio Mondego e o rio, na zona do rio havia umas línguas de areia, uma espécie de umas ilhotas de areia, sobretudo então no verão essas ilhas, esses bancos de areia eram imensos. Eu quando era jovem ainda vi isso, agora já não, o rio tem sempre um leito de água perpétuo e constante por causa da tal barragem, mas enquanto a Inquisição existiu não era assim. E, portanto, eles eram executados no rio, era aí que se fazia uma pira de lenha e depois um poste onde os réus eram atados e depois supliciados à morte pelo fogo. E isso já não era o auto da fé. E nem assistiam a essa execução agentes da Inquisição. Não estavam lá os inquisidores. Não é? Eles afastavam-se dessa parte do ritual que, de um certo ponto de vista, significava a derrota da Inquisição. Porque os que eram condenados eram aqueles que não se tinham arrependido dos seus erros, não é? Ou tinham sido reincidentes, não é? Tinham sido condenados já uma vez, tinham prometido que se iam arrepender e voltaram a incorrer no mesmo delito. Portanto, de um certo ponto de vista, para a lógica de funcionamento da Inquisição, os condenados à pena capital eram aqueles que a Inquisição não tinha conseguido convencer dos seus erros e trazer de novo ao seio da Igreja. E o ritual do auto da fé o que queria mostrar era o triunfo da Inquisição, que graças à sua ação tinha conseguido transformar, e agora estava a mostrar isso publicamente, aquelas pessoas que tinham cometido heresias e que eram hereges, tinha-as conseguido transformar em arrependidos e que ela voltava a reconciliar com a Igreja. Não é? Isso é o triunfo do auto da fé, é isso que a Inquisição quer mostrar. A parte da condenação é, no fundo, a derrota da Inquisição e ela não se quer associar a isso. E, portanto, enfim, respondendo à pergunta da Anita, agora de um modo assim mais direto, sem tantas explicações, o auto da fé é só uma cerimónia, evidentemente, mas muitas vezes as pessoas associam o auto da fé à condenação, à execução pública dos condenados, e isso já não fazia parte do auto da fé. De facto, é um ato que se fazia à parte, depois do auto da fé. Vamos, se calhar, então passar à última pergunta que vem aqui do Bruno Lopes, e o Bruno diz: boa noite. E o Bruno, já sei, o Bruno é eburense. É verdade. Boa noite, professor Paiva. Que pontos de contacto poderão ser estabelecidos sobre a natureza dúplice da Inquisição portuguesa face à espanhola? Muito. Enfim, o Bruno sabe isso também muito bem. O Bruno tem estudado ultimamente uma área que, porque é difícil, e ele tem esse mérito de a ter querido enfrentar, uma área que durante muito tempo a historiografia não conseguiu enfrentar, que é a questão das finanças do Santo Ofício, né? A parte material do funcionamento das finanças do Santo Ofício. E o Bruno defendeu há pouco tempo uma tese de doutoramento muito relevante sobre essa matéria. E ele também está por dentro disso.
essa dupla, aliás, eu quando há bocadinho vos fiz uma primeira incursão sobre a questão da dupla natureza do tribunal, referi que foi sobretudo na historiografia dos anos 80 do século passado que se começou a desenvolver essa noção, essa interpretação da dupla natureza do Santo Ofício, e ela surge na historiografia espanhola, aplicada ao caso da Inquisição espanhola. Depois, os primeiros historiadores portugueses que, de um certo ponto de vista, adotaram essas perspectivas e as aplicaram aqui ao caso português, foram o Joaquim Romero Magalhães e o Francisco Betancourt, que são os dois primeiros de um modo muito claro, sublinharem esta dupla natureza do Santo Ofício. Aliás, o Joaquim Romero de Magalhães, utilizando até depois uma expressão que eu também acho muito interessante para explicar essa dupla natureza do Santo Ofício, que é o chamar-lhe uma instituição camaleónica. Enfim, todos sabem o que é um camaleão, não é? É uma pessoa que muda de cor consoante o habitat onde está, e o Joaquim Romero Magalhães usava precisamente essa expressão, não é? A instituição camaleónica. Quando lhe dava jeito, dizia que era uma instituição dependente do Papa com uma natureza eclesiástica. Quando era mais útil invocar a sua ligação à coroa e à monarquia, mudava de pele, mudava de cor e passava a ser um tribunal secular. Portanto, Bruno, sim, esta noção da natureza mista do tribunal aplica-se perfeitamente ao caso da Inquisição espanhola, não ao caso da Inquisição romana. Aí, enfim, depende também dos tribunais, porque há ali áreas com poderes diferentes, mas a Inquisição romana nos Estados papais pontifícios, por exemplo, em Roma, em Bolonha, etc., é só eclesiástica, porque o poder do Papa era um poder temporal e um poder eclesiástico em alguns territórios. Muito bem, e já tivemos aqui quase uma hora à conversa, não é? Já deu para as pessoas jantarem calmamente, fazerem já um bocadinho da digestão e pronto. Portanto, muito obrigado, professor, e até à próxima quarta-feira, quem nos costuma ouvir. Muito obrigado a vocês também por me terem convidado. O gosto foi meu. E boa sorte agora para os estudos futuros, para a Cristina, que vai fazer o mestrado, e o Manuel vai também para o mestrado? É isso mesmo. Muito bem, fazem bem.